Falando de proteína, algo muito importante, falando do bodybuilding, acho que algumas mudanças aconteceram nesses 20 anos que eu sou profissional da área. Uma delas é intestino. O impacto para a saúde intestinal. Sim. Eu sempre defendi a proteína com relação à saúde renal. Alguém com rins saudáveis não vai ter problema algum em comer 3, 4, até 5 gramas de proteína por quilo de peso. Ele, a não ser que tenha uma predisposição ou já tenha alguma patologia pré-estabelecida, ok. Mas para o intestino, isso é negativo. E o intestino é onde acontece toda a absorção de nutrientes. Então esse intestino ele tem que estar com ausência de desbiose. Então, no melhor dos mundos, realmente, uma ingestão de proteínas, mesmo se ela for mais alta, ela tem que acompanhar de carboidrato. Qual que é um erro da galera? Aumenta a proteína e joga o carboidrato lá para baixo muitas vezes. E galera que eu digo até em bodybuilding, mas muitas vezes a pessoa que está buscando uma estética e tal, ferra a sua microbiota. E com isso, o que é mais comum para quem não é atleta? Ah, estou com distensão. É aquela barriga dilatada, a pessoa não tem gordura, mas distende o abdômen. Mulheres se queixam muito disso. Agora, para um atleta, é um dos fatores, claro, existem vários outros, desde GH, esteroides e tal, de distensão abdominal, o abdômen vai tomando aquela proporção. Inflamação intestinal, crônica, ao longo da vida, ali com muita proteína, até de uma maneira desnecessária, para o intestino é péssimo. E qual que é um outro problema? A gente sabe, meu mundo é esse, meus melhores amigos estão nesse meio, a dificuldade que o fisiculturista tem com a saúde mental. É o equilíbrio emocional. Tá, é trembolona, tá, ok, também ajuda, mas também tem relação com o intestino. O intestino tem uma ligação direta com o nosso cérebro. É uma via de mão dupla, algo óbvio. Se muita gente viaja, não consegue ir no banheiro, ou então, ai caramba, eu vou vir no Monstercast, ai meu Deus, solta o intestino. O intestino ele tem uma relação direta com nossas emoções. Mas qual que é o problema? É uma via de mão dupla. Então, se o intestino está ruim, também para sua mente vai ser ruim. Então, um dos fatores principais eu vejo com tantos anos de experiência para controle de saúde mental, junto com tantas outras coisas, né, e entra o uso de ergogênicos, etc., é manter o intestino saudável. Uma dica prática. Lembrando, quando eu era adolescente, me entupia de albumina. Trabalhava de segurança, comprava albumina e tal. A minha mãe, quando ela ia me acordar de manhã, ela só abria a porta chutando. Ela só abria, chutava, acorda, filho. Porque ela não dava pra entrar no quarto. Era podre. Eu era podre, né? Quando eu peidava no colégio lá, levantava, eu esvaziei a sala umas 2, 3 vezes. Lembro como se fosse ontem, né? Caramba. Então, isso é desbiose, isso não é saudável. Né? Igual o Arnold, né? Pô, andar na feira do Arnold, caranga, né? Toda hora você entra uma bufa daqui, você anda um pouquinho, é outra bufa dali. Eu vejo uns caras muito grandes e falo, ixi, nem vou chegar ali perto, que já a atmosfera vai... Então, esses gases, né, fétidos, aí no banheiro e ficar muito podre, tá errado. Isso tá errado. Eu diria que essa é uma das grandes chaves nos últimos anos, o estudo da nutrição. Porque hoje, na nutrição, nós temos grandes cursos de modulação intestinal, temos profissionais que só estudam isso, o impacto, né, para a saúde mental. Para você ter uma ideia, existem probióticos específicos, cepas específicas para a saúde mental, que são chamados de psicobióticos, muito usados na depressão. Então, é uma ciência realmente muito sólida, com muita robustez hoje em dia. E que na nutrição esportiva... Falando aqui do bodybuilding em si, né, que a nutrição esportiva é um mundo muito grande, acaba ainda sendo negligenciado. Então é sempre aquele parâmetro, né? Lógico, você não vai deixar o banheiro perfumado também, mas aquela podridão que quem aqui é da maromba sabe que eu tô falando, né? Ela, é um alerta. O que eu preciso melhorar na alimentação? Será que tá faltando fibra? Será que tá mais variedade? Aí sim é variedade. O carboidrato pode ser lá o seu arroz o dia inteiro, mas a variedade de muitos legumes coloridos, tal, isso não é frescura não, é importante para a microbiota estar sempre apta para estar absorvendo nutrientes. Ou às vezes, o carboidrato tá mais baixo. Né? Um medo de muita gente é não comer carboidrato, né? Então, realmente, ali muitas vezes é o carboidrato que tá faltando e tá com muita proteína. Muitas vezes a gente pega um atleta fazendo uma dieta com 4 gramas de carboidrato, 4 gramas de proteína por quilo de peso e 3 gramas de carboidrato. Muitas vezes, se você... Aí você pega os exames laboratoriais, a gente consegue, uma forma muito simples, né, porque isso é algo mais chatinho, mais profundo, analisando ureia e analisando triglicerídeo. A gente consegue ter um parâmetro. A gente pega lá, o triglicerídeo está baixo. Opa, triglicerídeo de 50. Isso significa que dá para aumentar o carboidrato. Então esse carboidrato, falei 3 gramas, dá para a gente pôr 4. A ureia está 70. Opa, muita proteína. Vamos baixar essa proteína para 3,5 ou para 3, a caloria da dieta vai ficar praticamente a mesma. Então, dessa maneira, muitas vezes o resultado acaba sendo melhor. E equilibra. Não mexeu na caloria, mas a distribuição ficou melhor.
vai melhorar o intestino, e no sentido, não estou falando só do intestino, de funcionamento, de cheiro, é absorção de nutrientes. Se não está absorvendo, o que adianta você ir lá e comprar uma whey isolada? Né? Pô, não está absorvendo a whey isolada. Né? Então, realmente, é uma visão assim que tem que implantar na cabeça dos atletas hoje em dia. Hoje a gente vê que é unânime atleta usar enzima e probióticos. Exato. Só que aí também esse excesso de uso de enzimas também eu não vejo muito bem. Isso é algo assim para uso mais pontual. Por exemplo, vem lá de uma dieta... Tiver uso crônico mesmo. Eu faço uso crônico. Não seria interessante de enzima e de probiótico. Aí já começa, por exemplo, probiótico, né? Antes do probiótico vem a questão da alimentação em si, que você está alimentando as suas bactérias. A gente tem de 2 a 3 quilos de bactéria só no intestino. Nossa, bactéria pra diabo. 2 a 3 quilos. É bactéria pra caramba, inacreditável, né? E você já alimenta essa bactéria com, principalmente, o que você come. Se você está comendo ali, vamos dar um exemplo, muita proteína e pouco carboidrato e pouca fibra. Ou então, vamos colocar, típico do bodybuilding, carboidrato, proteína e nada de fibra, né? Eu não gosto de comer salada, muitos. Sim. Então não tem fibra. Aí você joga o probiótico, é a mesma coisa assim, imagina a bactéria proteolítica, uma bactéria maléfica, por exemplo. Ela é gigante, desse tamanho, e o probiótico é uma formiguinha nas costas dela tentando bater. Não tem força. O probiótico é a cereja do bolo. Ele não faz milagre. Entendi. Ele é aquele complemento. Primeiro, o substrato. Primeiro, a alimentação deve ser adequada. E depois vem o probiótico.